Bem, gente, eu estou sempre aqui falando de Minas Gerais, né, exaltando Minas Gerais, libertas ainda que tardia, né, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, mas a gente tem mineiros e tem mineiros, né? E Daniel Vorcaro, daqui de Belo Horizonte, né, tá, como diz assim, tá manchando a nossa reputação aí dos mineiros, né? E eu recuperei um vídeo de 2012, quando estava acontecendo a inauguração, né, uma espécie de inauguração do empreendimento, que não estava pronto, mas estava inaugurando um empreendimento. E esse empreendimento daquele hotel luxuoso, né, de Belo Horizonte, que vocês viram falar muito aí, então vamos passar um material que eu recuperei de 2012. Então, tem muito tempo já. Então, vocês vão ver que eles falam ali durante o evento, né, que era um evento feito, que o hotel ia ser construído para a Copa de 2014. E até hoje ele não acabou. Bem, antes de mostrar, eu vou dizer o contexto, né, que aconteceu esse evento. Né? O evento aconteceu... Cadê minha seta aqui? Está aqui, vem para cá. Aconteceu em Belo Horizonte, tá certo? E na gestão do prefeito Márcio Lacerda. O momento político de Minas Gerais naquele momento de 2012, fevereiro de 2012, entendeu? É importante vocês verem o contexto histórico, político da época. Presta atenção. Vou falar do Márcio Lacerda, tá bom? Foi o prefeito que estava lá, vai aparecer ele nesse evento. A trajetória política de Márcio Lacerda em Belo Horizonte é marcada por uma gestão técnica e por coalizões entre forças tradicionalmente opostas. Empresário bem-sucedido e ex-militante de esquerda da juventude, ele governou a capital mineira por 2 mandatos consecutivos, de 2009 a 2016. Por exemplo, 2012 era ano de campanha. Ele foi reeleito. E ele estava ali, naquele empreendimento, investindo ali, em infraestrutura. Entendeu? Então, o Márcio Lacerda, né, em 2000, aqui está aqui, ele nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, iniciou sua vida pública na militância revolucionária. Antes da prefeitura, atuou como secretário executivo do Ministério da Integração Nacional do governo Lula e secretário de Estado de Desenvolvimento de Minas Gerais no governo Aécio Neves. Na eleição de 2008, ele foi eleito prefeito pela primeira vez em uma aliança inédita entre o PT e o PSDB, articulada por Aécio Neves e Fernando Pimentel. O que te lembra isso? Essa aliança inédita, né, de Lula com Geraldo Alckmin. Né? Então, Minas, nesse período, né, a oposição ficou assim, isolada, porque não tinha oposição. Você tinha o PT, oposição com o PSDB, PSDB, oposição com o PT. De repente, os dois resolveram fazer uma chapa única. Igual agora, né, com Lula e Alckmin. E aí começou todo aquele imbróglio, né? E a reeleição de 2012, por exemplo, venceu no primeiro turno pela coligação BH Segue em Frente, consolidando seu perfil de gestor voltado para a eficiência administrativa. Bem, ele foi eleito em 2012, quando teve esse vídeo inaugurando, né, esse empreendimento do hotel. Né? Lacerda encerrou seus 8 anos de governo, afirmando ter deixado as contas da cidade em dia. E aí, mobilidade urbana, expansão na saúde, reconhecimento, foi saída do PSD. Em 2018, ele saiu do PSB, ele estava filiado no PSB. Ele foi, né, depois filiado no PSB. Tentou candidatar-se ao governo de Minas em 2018, mas retirou a candidatura e se desfiliou do PSB após intervenção nacional do partido, que optou por apoiar a reeleição de Fernando Pimentel do PT. Cenário atual, né? Após um período afastado de cargos eletivos, seu nome voltou a ser cotado pelo PV para compor o palanque do presidente Lula em Minas Gerais nas eleições de 2026. Então, o Márcio Lacerda era prefeito em Belo Horizonte na época desse
na inauguração desse evento. E a prefeitura, junto com o governo de Minas, tinha uma participação, né, numa infraestrutura ali para viabilizar esse empreendimento. Então, vamos falar sobre o hotel, né? Esse hotel. Aí eu achei aqui, ó. O grupo Multipar, sediado em Belo Horizonte, está no centro de uma série de investigações e polêmicas que envolvem a família Vorcaro, especialmente após a ascensão de Daniel Vorcaro no setor bancário com o Banco Master. O grupo consolidou sua base na capital mineira, atuando em grandes empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais, além de diversificar para setores como mineração, hotelaria, educação e gestão de cemitérios. O nome da família e do grupo voltou aos holofotes devido à investigação sobre o Banco Master. Daniel Vorcaro foi alvo de operações da Polícia Federal sob suspeita de fraudes financeiras. Onde que eu parei aqui? Henrique Moura Vorcaro e Natália Bueno Vorcaro Zetel, pai e irmã de Daniel e nomes ligados ao grupo, acumularam dívidas superiores a 8 milhões com a União até o início de 2026. E aí tem, né, processos judiciais. O grupo responde a diversos processos no estado de Minas Gerais, envolvendo empresas como a SP Sestor Incorporadora S.A., a Pacific Reality S.A., né? E agora vamos ao hotel. Daniel Vorcaro, empresário e presidente do Banco Master, adquiriu o prédio para o projeto do hotel de luxo em Belo Horizonte, por meio de seus veículos de investimento, especificamente a Viking Participações. O imóvel em questão é um imponente edifício de vidro localizado no centro de Belo Horizonte, na esquina das ruas Espírito Santo com Tupis. Os principais detalhes sobre a aquisição é a situação do prédio. O edifício pertence aos negócios de Vorcaro e foi originalmente projetado para ser o maior hotel de Minas Gerais, com planos para operar sob a bandeira Golden Tulip durante a Copa do Mundo de 2014. Atualmente, o prédio é conhecido como um elefante de vidro ou elefante branco, pois permanece inacabado e abandonado há mais de uma década. Embora Vorcaro possua participações em outros empreendimentos da rede Fasano, como o Fasano Itaim, em São Paulo, e o Fasano Miami, o prédio no centro de BH não se consolidou como uma unidade da rede até o momento, permanecendo como uma obra paralisada sob o controle de suas empresas. A gestão de Vorcaro e seus ativos imobiliários tem sido alvo de investigações recentes. Em 2025 e 2026, ele foi envolvido na Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes financeiras, o que gerou novos questionamentos sobre o destino de suas propriedades, incluindo o edifício em Belo Horizonte. A estrutura societária do projeto de revitalização do antigo Belo Horizonte Otton Palace reflete uma parceria estratégica entre a detentora do imóvel e o grupo investidor liderado por Daniel Vorcaro. Embora os percentuais exatos de cada cota não sejam invariavelmente públicos, devido ao caráter privado das empresas, a configuração atual funciona da seguinte forma. Família Luciano. O prédio foi arrematado em 2021 pela Alfa Empreendimentos Imobiliário, empresa presidida por um dos filhos do lendário empresário Antônio Luciano Pereira Filho. A família Luciano detém a propriedade física do imóvel, que foi integrado ao vasto portfólio imobiliário do grupo no centro de Belo Horizonte. Agora, o desenvolvimento e investimento do Grupo Vorcaro. Daniel Vorcaro, por meio de seus veículos de investimento, assumiu a liderança do projeto de retrofit e revitalização. A participação de Vorcaro é focada na estruturação financeira e na execução do novo conceito de empreendimento, agora chamado de Afonso Pena 1050. O modelo adotado é a de uma sociedade de propósito específico ou parceria comercial, onde a Alfa Luciano entra com o ativo, terreno e edifício, e o Grupo Vorcaro entra com o capital e a gestão do desenvolvimento imobiliário. O plano prevê um uso misto, com reabertura faseada entre 2027 e 2028, sei lá. O complexo incluirá unidades residenciais, comerciais e possivelmente uma nova operação hoteleira de luxo. Bem, o que acontece é que o negócio está parado, entendeu? Era para ter inaugurado na Copa de 2014,
o negócio não foi, e aí o negócio embananou, tá certo? Agora, vou mostrar para vocês, vamos ver agora o vídeo que eu separei para vocês aqui, que eu achei que está recuperado, vocês vão conhecer um pouco. Isso em 2012, gente. Eu tô aqui com o Márcio Moraes, é o sócio-presidente da RFM. O que não tem em Belo Horizonte que você falou assim, aqui eu vou implantar e essa cidade vai se tornar um sucesso? Eu acho que o que eu citei de exemplo foi que nós estamos implantando um hotel de alto padrão, de categoria internacional, com interiores do João Armentano, com um projeto do Bernardo Facas, numa região de centro que precisa ser revitalizada. Isso é um desafio, a gente está acreditando no prefeito e no governador, nos investimentos de infraestrutura que eles estão trazendo para o local, e eu acho que isso pode revitalizar aquela região, e é isso que a gente está achando que é o maior desafio nosso. Eu estou aqui com o Henrique Vorcaro, ele é presidente da Multipar, e o Daniel Vorcaro é vice-presidente da Multipar. Queria que você explicasse um pouco mais o que é a Multipar para o nosso telespectador. O Grupo Multipar, ele é advindo do mercado imobiliário. Tem mais de 30 anos que eu milito no mercado e nós agregamos várias construtoras, vários negócios, vários investimentos na área, incorporamos também, participamos de empreendimento e hoje nós estamos tendo o prazer de trazer alguns empreendimentos para Belo Horizonte, não é só esse. Esse é o primeiro de uma série. Vocês investiram 180 milhões ou o investimento todo foi de 180 milhões? Esse é o investimento total na construção, no término do hotel, na confecção e na parte de montagem também do empreendimento. Que é um investimento grande e ele sela esse marco, esse momento de Belo Horizonte, que é importante a gente dizer que além do mercado, do momento brasileiro econômico, do momento brasileiro do mercado imobiliário, Belo Horizonte talvez seja um dos alvos principais e uma das cidades que mais vai se desenvolver nesse sentido, porque a gente está num forte crescimento econômico e ainda tem muito a se fazer. A gente vê cidades como o Rio, como São Paulo, que tem o crescimento, está crescendo, mas já tem muitos empreendimentos, já está consolidado em várias esferas. Belo Horizonte ainda a gente tem muito o que fazer. Então, a entrada dessas empresas paulistas, que tem esse perfil de fazer empreendimentos diferenciados, eu acho que vai ser um marco, esse hotel ele é um marco para a cidade nesse sentido. Um marco de criar um novo momento, de trazer novos empreendimentos e de selar a entrada dessas empresas tão promissoras para o mercado mineiro. O André Lameiro é o diretor comercial do Brasil Hospitality Group, que é uma das maiores redes hoteleiras do Brasil e que vai fazer a gestão desse novo empreendimento. André, o Golden Tulip tem tudo para ser um ícone dentro desse cenário de Minas Gerais, né? Com certeza, ele vai ser um marco dentro da cidade de Belo Horizonte. Primeiro pela localização, que ele está na linha verde. E segundo, pelo mix do produto que está sendo exposto, né? Ele será um 4 estrelas superior plus e teremos 5 andares de 5 estrelas. Então, com certeza, ele já nasceu com uma grande estrela. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu preciso comentar com vocês, é o fato de que a gente vai ter uma suíte real, ou seja, estamos preparados para receber reis e rainhas aqui no Tulip. Sem dúvida, nós vamos ter 4 suítes masters e uma suíte real. Essa suíte real realmente é um show. Essa é imbatível. André, e quando começa a operação deste investimento milionário? São muitos milhões que foram investidos lá dentro, que estão sendo e serão investidos, né? Sem dúvida. Em 13 meses nós já temos condição de fazer a inauguração, estaremos na cidade com grande prazer fazendo a inauguração desse belíssimo produto que será um marco dentro da hotelaria em Belo Horizonte. Bom, aqui aconteceu uma série de coisas que me atraíram para esse empreendimento. Primeiro porque eu não sou um expert imobiliário, né? As pessoas pensam que o empresário entende tudo. Não é uma área que seja da minha zona de conforto, eu sou um homem de comunicação, mas eu faço alguns investimentos, poucos. E nesse, por coincidência, eu estou botando o meu nome na frente, porque a campanha é estrelada por mim, né? Ou seja, eu sou o garoto propaganda do empreendimento. Mas eu não poderia fazer isso e não aceitaria vender o empreendimento que eu não estou comprando. Eu jamais recomendaria para o público comprar ou para investir num empreendimento como esse se eu não acreditasse nele e eu não comprasse também. Então, eu estou investindo realmente e falo para as pessoas, venham comigo, pois esse empreendimento é fantástico. Aqui tem uma carência de vacância aqui, de hotel. O projeto é lindíssimo, a decoração é toda do João Armentano. Os grupos envolvidos, eu sempre falo, para investir em imóvel tem que olhar quem está por trás. Então, o grupo mineiro, né, do Henrique e do Daniel Vorcaro, junto com a RFM, que é um nome nacional hoje na área imobiliária, com a M. Hosker construindo, uma consultora de 54 anos de vida aqui em Minas, com muito prestígio. Enfim, todos esses, o BHG fazendo administração hoteleira, se você junta todos esses players,
é difícil perder. E Copa do Mundo, que vem aí, demanda hoteleira muito grande, a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é o terceiro estado mais rico da federação. Então, acho que aqui tem muita coisa para acontecer. Sai um pouco de São Paulo, investimento imobiliário só lá já está bem saturado. Aqui tem grande potencial. O prefeito Márcio Lacerda, de Belo Horizonte. Prefeito, esse novo investimento que está sendo feito agora tem como função também revitalizar esse espaço, essa área de Belo Horizonte, que estava um pouquinho, não degradada, mas que precisava de um pouquinho de incentivos, digamos assim, até fiscais, não mesmo? Certamente. E nós temos 3 vertentes importantes nesse investimento. Primeiro, a recuperação de um prédio que está abandonado há muitos anos, que vai permitir ter um hotel num prazo mais curto. E, segundo lugar, um marco importante num processo de uma revitalização de uma área que vem em recuperação já nos últimos anos, e vem em revitalização, e onde nós pretendemos fazer uma operação urbana com venda de certificado de CEPAX já a partir do próximo ano. E, finalmente, é uma obra que vem, digamos assim, resgatar uma carência que Belo Horizonte tem de hotéis de alto padrão. Recebe grandes investimentos para a Copa do Mundo e esse é um empreendimento que vai trazer qualidade pelo tipo de hospedagem que vai ofertar, pela qualidade, pelo nível do seu serviço, mas vai trazer também uma revitalização a toda aquela área do centro de Belo Horizonte que passa a se valorizar e passa também a atrair outros empreendimentos. Eu estou aqui com o Antônio Conte, ele é presidente da Pacific Realty e ele vai falar um pouco sobre a empresa dele. Ela é uma empresa que está entre o ativo, o prédio, entre a RFM, entre a BHG, entre o João Armentano, entre o Roberto Justus. Ela que é quem idealizou todo esse projeto e pôs todas essas pessoas e esses talentos juntos para surgir esse hotel e esse ativo maravilhoso que é o Golden Tour Belo Horizonte. Então, isso aí foi há 14 anos. Era para ser na Copa. Prefeitura entrando com infraestrutura. Eu não sei, eu esqueci quanto que eles falaram aí, investimento. Depois você olha lá quanto que eles... Você volta o vídeo, procura ver quanto que eles falaram investimento ali, que ia aportar lá. Eu fiz uma pesquisa aí nesse período agora. Olha, em 2012, por exemplo, 23 milhões em 2012... equivale a mais de 48 milhões agora. Então, praticamente dobrou. Aquele valor que vocês viram falando ali, né, praticamente dobrou esse ano. E, naquele ano, o Lacerda saiu candidato à reeleição e ganhou no primeiro turno. Esse investimento não saiu e para onde foi desses milhões a gente não sabe. Fica para você responder, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Eu sou mineiro, mas esse porcara aí não me representa, tá bom? Esse é o vídeo 897 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Apoie este mineirinho com a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Vamos limpar esse Brasil, né, dessas porcarias de expertise para fazer o brasileiro de trouxa, tá bom? Então tá bom. Eu quero ver seu comentário depois dessa, tá bem? E dá uma curtida aí, né? E compartilha também para ajudar esse canal. Tá muito pobrezinho esse canal, mas muito pobrezinho mesmo. Aqui nós estamos no pé de chinelo. Fique com Deus.